Boa noite a todos os alunos do terceiro ano. Estou gravando esse vídeo para fazer a correção da lista de atividades, da lista de exercícios que eu passei para vocês a semana passada. Só fazendo um lembrete aqui. Este mês de agosto, durante todo o mês de agosto, não estaremos vendo matéria nova. Estaremos vendo o quê? Conteúdo de revisão do primeiro semestre, tá bom? Então foi pedido para que nós, professores, fizéssemos um processo de nivelamento. Como assim um processo de nivelamento? É que a gente fizesse a revisão do conteúdo do primeiro semestre para que aqueles alunos que foram com nota ruim e para aqueles alunos que não participaram das atividades online, que estão sumidos, dissidentes, certo? Para que eles tenham uma outra chance, certo? Uma outra oportunidade de recuperar a nota. Certamente haverá ao final desse mês de agosto um outro teste diagnóstico, tá? Para que dê oportunidade para que esses alunos recuperem as notas dele, tá bom? Mas mesmo assim, se você foi com uma boa nota, eu peço a você que você acompanhe essas atividades de revisão, acompanhe esse nivelamento, tudo bem? Porque eu posso conseguir formas de aproveitar a nota de vocês também. Se houver, por exemplo, um teste diagnóstico ao final desse mês, caso você já esteja com nota azul, vai permanecer com nota azul, certo? Mas eu posso jogar um pouco da nota para o outro semestre, para o outro bimestre, tá bom? Então, não é porque você foi com nota azul que você vai deixar de fazer as atividades. Não, eu quero que todos se envolvam nessas atividades, tá bom? Então, olha só. Essa primeira lista de exercícios que eu passei para vocês é uma lista que envolve aquele conteúdo que vocês viram lá no primeiro semestre, lá no início do conteúdo, certo? Que envolve o quê? Envolve introdução à eletrostática, tudo bem? Então, veja bem, a primeira questão é: sabe-se que o corpo humano é capaz de conduzir cargas elétricas, certo? Isso daí é evidente, né, pessoal? Que o corpo humano é capaz de conduzir cargas elétricas. Alguém duvida? Se o seu corpo não pudesse conduzir cargas elétricas, não tinha como você levar choque. Porque o choque, o que é? É uma corrente que passa pelo seu corpo. Mas o que é uma corrente? São cargas em movimento, tá? Então, se o seu corpo não fosse um condutor de cargas elétricas, não tinha como passar cargas por ele, então você não tomaria choque. Certo? Então, choque é uma evidência de que o seu corpo é o quê? É um condutor, tá bom? Então, continuando aqui, sabe-se que o corpo humano é capaz de conduzir cargas elétricas. Explique, então, por que uma pessoa segurando uma barra metálica em suas mãos não consegue eletrizá-la por atrito? Certo? Então, por quê? Olha só, a pergunta é a seguinte. Esse pincel aqui é o quê? É um isolante, não é isso? Ele é um isolante. Você sabe, se você escovar uma parte dele, esfregar uma parte dele, um pedaço de tecido, essa parte dele aqui vai ficar eletrizada, não vai? Então a pergunta que ele faz é o seguinte: por que isso não acontece com um material que é condutor? Certo? Por que quando você segura um material condutor na mão, que nem um prego, um parafuso, e se você escovar essa parte dele aqui, esfregar essa parte dele, ele não fica eletrizado? Bem, ele não fica eletrizado pelo seguinte: olha só, quando você pega um prego, um parafuso, e esfrega essa parte dele, vai ocorrer momentaneamente um processo de eletrização. Então ele vai ficar momentaneamente eletrizado. Mas assim que adquirir cargas elétricas, essas cargas se espalham por todo o material, certo? E elas vão ser transportadas para você também. Visto que você é um condutor, certo? E o parafuso também é um condutor, essas cargas vão para o seu corpo. Por que as cargas têm preferência ao seu corpo do que o parafuso? Por dois motivos. O primeiro deles é que o seu corpo é muito maior do que o parafuso, certo? Então as cargas, elas querem o quê? Elas querem liberdade para se locomover, não é isso? Então elas vão ter preferência para o condutor maior, que é você. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que se você estiver com os pés próximos ao chão, essas cargas vai o quê? Ela vai passar para o seu corpo para depois escapar para o solo. Tá bom? Então a resposta é a seguinte: você não consegue eletrizar uma barra metálica segurando ela com as mãos, porque logo assim que elas adquirem carga líquida, essas cargas serão transportadas para o seu corpo, certo? Serão transportadas para o seu corpo. E se você estiver com os pés próximos ao chão, elas serão transportadas para o solo, tudo bem? Ok? Então essa é a resposta, tá bom? Você não consegue eletrizar por esse motivo. As cargas são transportadas para o seu corpo. Número 2, questão de número 2, vamos ver aqui o que diz. Questão de número 2 diz o seguinte: um ônibus em movimento adquire carga elétrica em virtude do atrito com o ar, certo? Então essa é uma afirmação que ele está fazendo, ok? Aí ele diz o seguinte:
Primeira pergunta, letra A. Se o clima estiver seco, o ônibus permanecerá eletrizado? Explique. Permanece eletrizado. Por que permanece eletrizado? Vamos ver se dá para fazer um desenho aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui. Eu vou ter que puxar um pouco aqui. Ó. Então, isso aqui, ó. Isso aqui é o ônibus, né? Ok? Então, esse aqui é o ônibus, tá vendo? Então, ele vai adquirir cargas elétricas devido ao atrito com o ar, certo? Por que ele vai permanecer eletrizado? Porque essas cargas elétricas que ele adquiriu, certo? Elas não vão poder escapar para o solo pelo fato do pneu do ônibus, dos pneus do ônibus ser material isolante, certo? Se o pneu do ônibus fosse um condutor, ou se houvesse algum material condutor aqui, ó, que ligasse o ônibus ao solo, certo? Aí ele ia fazer o quê? Ele ia descarregar no solo. Mas pelo fato dos pneus serem isolantes, certo? As cargas que ele adquire permanecem nele, tá? Então, tá explicado, certo? Agora é o seguinte, a gente explicou por que permanece eletrizado, né? Aí você pergunta, Hugo, me dê uma evidência disso. Uma evidência é a seguinte, vocês já viram, por exemplo, que o vidro, o para-brisa dos carros e dos ônibus, em dias secos, ele fica grudado de poeira? Por que o para-brisa, o vidro dele, o ônibus, ele fica grudado de poeira, certo? E os outros materiais da sua casa, não. Por exemplo, por que a lateral do seu armário não fica grudada de poeira da mesma forma que a lateral do seu carro? Entenderam? Por que a lateral do seu armário não fica grudada de poeira do mesmo jeito que a lateral do seu carro? Certo? Isso é uma evidência do que? O seu carro está eletrizado. Certo? Então os carros e os veículos em geral eles são eletrizados por atrito devido ao atrito com o ar, certo? Então pelo fato de estar eletrizado, o grãozinho de poeira que está ali, ó, ele gruda na lataria do carro com mais facilidade, ok? Então isso é uma evidência, tá? Outra evidência é o seguinte, às vezes você vai levar a mão até a maçaneta do automóvel e você leva um choque. Por quê? Porque às vezes ele está carregado, certo? Aí aquelas cargas ali, elas querem ir para onde? A carga ela tem preferência pelo solo, não é isso? Então você estando em contato com o solo, ou com os pés próximos ao solo, essas cargas vão sentir a presença, certo? E vão querer escapar para o solo. Então vai usar você como fio condutor, tá? Então é isso que ocorre, tá bom? Então isso daí que eu disse já responde a letra B, ó. Ao segurar neste ônibus, para subir nele, uma pessoa tomará um choque. Por quê? Né? Por causa disso que eu disse, a carga que está ali no ônibus, ela tem preferência para o solo, certo? Mas não tem como ela ser transmitida para o solo através dos pneus. Então, se você leva a mão até o ônibus, você vai servir de fio condutor do ônibus até o solo, certo? Ok. Ok, e agora vamos para a questão de número 3. Questão de número 3. Olha só, a questão de número 3, ela praticamente você responde ela através dos mesmos princípios, a mesma explicação da questão de número 2. Olha só o que diz. Para evitar a formação de centelhas elétricas, os caminhões transportadores de gasolina costumam andar com uma corrente metálica arrastando-se pelo chão. Explique. Né? Então, o que é que explica isso? O que explica isso é esse desenho que eu fiz aqui, ó, certo? Porque aqueles caminhões, certo? Eles vão ficar eletrizados com o atrito do ar, principalmente pelo fato deles percorrer uma distância muito grande, então eles se eletrizam muito, certo? Visto que eles transportam carga que é inflamável, que nem a gasolina, ou outro tipo de combustível, corre o risco de acontecer o quê? Corre o risco de uma centelha, certo? Ocasionar um incêndio, certo? Então eles ficam todos eletrizados, toda aquela parte metálica dele que transporta combustível fica eletrizado, certo? Então corre o risco de pular uma faísca e causar um incêndio, certo? Então para evitar isso, o que eles fazem? Eles descobriram que se eles pegassem uma corrente, prendessem naquela parte metálica e deixassem essa corrente arrastando ao chão, o que acontece? Essa corrente vai servir de fio condutor entre a parte metálica do caminhão e o solo. Então o caminhão vai sendo eletrizado, mas só que vai tendo o quê? Vai estar sempre descarregando. Né? Então, a partir do momento que eu adquire carga elétrica, essa carga vai ser imediatamente transportada para o solo, e isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele não fique carregado, tá? A questão de número 4. Olha só a questão de número 4, tá aqui, ó. Duas folhas de um mesmo tipo de papel são atritadas entre si. Elas ficarão eletrizadas? E se atritarmos duas barras feitas de um mesmo tipo de plástico? Vai ficar eletrizado?
Então, qual a resposta que você dá? A resposta aqui é a seguinte, a resposta é que elas vão ficar eletrizadas, veja bem, tanto a folha quanto o plástico eles vão ficar eletrizados. Por que eles vão ficar eletrizados? Pelo seguinte, uma evidência disso. Você pega uma massa de papel, não sei se vocês já viram, certo? Dessas folhas de Chamex, certo? Às vezes você compra no supermercado 2 folhas de Chamex e quando você retira elas, vai vir 2 grudadas. Um exemplo mais fácil de você observar. Na frutaria você tem aquelas sacolinhas de plástico, né, que ficam enroladas. Às vezes você arranca alguma daquelas sacolinhas lá e eles vão fazer o quê? Eles vão grudar uma na outra, certo? Então tem como eletrizar 2 corpos de mesmo material por atrito, tá bom? A evidência maior disso é quando você pega uma sacolinha daquela do supermercado, você puxa 2, você puxa uma e vem outra grudada, certo? Isso significa que as 2 foram atritadas por estarem em contato, tudo bem? Ok. Questão de número 5. Certo? Questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte. Eu já explico aqui logo no enunciado. Para a resolução dessa questão, consulte a tabela 17.1, que está logo abaixo. Então, a tabela 17.1 é essa azulzinha aqui, ó, tá? Então, eu peço para que você consulte essa tabela. Perdão? Ok. Então, olha só. Deixa eu explicar primeiro essa tabela aqui, o que ela significa. Essa tabela aqui, ó, ela tem um nome. Essa tabela aqui possui uma coisa chamada série triboelétrica. Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma, olha só. Aqui ela explica o seguinte, ó. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Ah, está aparecendo, né? É porque eu fico mexendo aqui no PDF e fico olhando na gravação. Às vezes está aparecendo aqui no PDF, mas não aparece aí na gravação para vocês. Então, olha só, essa tabela aqui ela se chama tabela triboelétrica ou série triboelétrica, certo? Ela te dá o quê? Ela te dá a relação de quais materiais vão ficar positivos ou quais materiais vão ficar negativos se forem atritados com outro, certo? Então, diz o seguinte, ó, algumas substâncias são ordenadas de tal modo que qualquer uma delas adquire carga positiva quando atritada com as substâncias que as seguem, e carga negativa quando atritadas, deixa eu subir aqui, não vai aparecer para você, deixa eu baixar um pouco aqui, pronto. E adquire cargas negativas quando atritadas com a substância que a precedem. Então funciona da seguinte forma, olha só. Pega essa primeira substância aqui, ó, certo? Plexigas, certo? Essa substância aqui, ó, ela vai ficar carregada positivamente se ela for atritada com a substância seguinte, com vidro. Então, se você atritar o plexigas com vidro, isso aqui vai ficar carregado positivamente. É isso que está dizendo aqui na legenda. Da mesma forma, o vidro, se for atritado com a substância seguinte, que é o marfim, ele vai ficar carregado positivamente, tá bom? Da mesma forma, o marfim, se for atritado com a lã, vai ficar carregado positivamente. E por aí vai, tá? Então, sempre uma substância vai ficar carregada positivamente quando ela for atritada com a substância seguinte, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Plexigas fica carregado positivamente se for tratado com vidro. O vidro fica carregado positivamente se for tratado com marfim. O marfim fica positivamente se é tratado com a lã positivamente se for tratado com madeira e por aí vai, tá? Então é assim que funciona essa tabela, ok? É sempre importante vocês se lembrarem disso, né? Porque assim, não existe só uma tabela triboelétrica, existem várias tabelas triboelétricas, certo? Às vezes você vai fazer uma prova de concurso ou de vestibular e vai te dar uma tabela com substâncias totalmente diferentes. Mas o importante é você lembrar que sempre a substância vai ficar carregada positivamente se ela for tratada com a substância seguinte. Entenderam? Então, uma substância ela sempre fica carregada positivamente se ela for tratada com a substância seguinte. Às vezes, pessoal, no vestibular, essa tabela aí vai vir na horizontal, certo? Então, eles vão colocar aqui, ó, vidro, marfim, lã, certo? Aí você vai fazer a leitura dela da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita, tudo bem? Então, o que está mais à esquerda fica carregado positivamente se for atritado com material que está mais à direita. Tudo bem? Agora vamos lá. Agora vamos ao enunciado da pergunta. Então, a tabela nós já entendemos, né? Mas vamos ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo o seguinte. Ele está dizendo que um pedaço de marfim é atritado com uma folha de papel. Aí pergunta, qual será o sinal da carga elétrica que cada um adquire? Aí pergunta, qual deles perdeu o elétron? Então, vamos olhar aqui novamente para a tabela, olha só. Ele fala que... deixa eu subir aqui.
Então, olha só, ele fala que você atritou o marfim a um pedaço de papel, certo? Visto que o papel vem depois do marfim, então o marfim, ao ser atritado com papel, ele vai ficar carregado positivamente, entenderam? A substância que vem depois, a substância que vem antes, fica carregada sempre positivamente. Então, se você atritar o marfim com papel, o marfim fica carregado positivamente, tá bom? Aí é o seguinte, então o marfim fica carregado positivamente e o papel fica carregado negativamente, porque na eletrização por atrito, sempre os corpos adquirem cargas de sinais contrários. Por exemplo, eu esfrego essa tampinha aqui, ó, nessa caneta. Se um ficar positivo, o outro tem que ficar negativo, certo? Porque sempre um ganha elétrons e o outro perde elétrons, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o marfim, ele vai ser atritado com papel, então ele fica carregado positivamente, não é isso? Se ele fica carregado positivamente, então o papel fica carregado negativamente, tá? Aí, o que mais que ele pergunta? Na segunda pergunta, ele pergunta o quê? Na segunda pergunta, ele pergunta o seguinte, ele pergunta qual deles perdeu elétrons. Ora, o que perdeu elétrons ficou o quê? O que perdeu elétrons foi carregado positivamente ou negativamente? É o que ficou carregado positivamente, não é isso? Olha só. Porque eu já expliquei esse princípio, mas assim, já que é uma revisão, vou explicar novamente. Pega o material antes de ele ser atritado. Se ele não foi atritado ainda, a quantidade de cargas positivas que ele tem aqui é a mesma quantidade de cargas negativas. Então, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, de forma que um neutraliza o outro. É por isso que isso aqui é eletricamente neutro. Tá? Agora, o que acontece quando você atrita ele? Ou ele ganha elétrons ou ele perde elétrons. Se ele perder elétrons, certo? Ele perdeu cargas negativas. Então, ficou sobrando o quê? Ficou sobrando cargas positivas. Então, ele fica carregado positivamente. Então, se o material perde elétrons, sobra carga positiva e ele fica carregado positivamente. Agora, se ele ganhasse elétrons, então estaria sobrando cargas negativas e ele ficaria carregado negativamente, tá? Então, a resposta é a seguinte, pergunta qual deles perdeu elétrons? O que ficou carregado positivamente, que no caso vai ser o quê? Marfim. Então, marfim ganhou elétrons. Ou, desculpa, perdeu elétrons. Marfim perdeu elétrons, tá bom? Então, essa é a questão de número 3, né? 5, não é isso? Questão de número 5. Ok? Vamos agora para a questão de número 6. Questão de número 6, tá dando para ver aí? Deixa eu ver aqui no vídeo. Tá. Ok, então ele diz o seguinte. Uma barra de plexiglas é atritada com um pedaço de lã e uma pedra de enxofre é atritada com uma folha de papel. Tá? Aí pergunta o seguinte, consultando a tabela 17.1, que é aquela mesma tabela que eu falei para vocês, que contém a série tribo elétrica, certo? Então, consultando a tabela 17.1, responda se a barra de plexiglas vai atrair ou repelir. Letra a folha de papel, e letra B, a pedra de enxofre. Então, vamos pensar o seguinte, infelizmente, tá de noite, né? Então, isso aqui, ó, onde eu escrevo, fica bem escuro, quando tá de dia fica bem claro aqui. Mas vamos ver se vai dar para fazer um desenho aqui para vocês. Não que você precise fazer o desenho, né? Você consegue resolver de cabeça, mas sempre fica mais fácil explicar através de um desenho, né? Então, olha só, você tem uma barra de plexiglas, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Certo? Uma barra de plexiglas. Vou colocar um pezinho aqui. Certo? Aí ele fala o seguinte, ela é tritada com um pedaço de lã, né? Então é tritada com um pedaço de lã. Vou colocar um Lzinho aqui, tá? Aí ele diz o seguinte, e uma pedra de enxofre é tritada com uma folha de papel. Então vou colocar aqui uma pedra de enxofre, tá aqui, ó. Vou colocar um E de enxofre. E é tritada com o quê? É tritada com uma folha de papel. Então tá aqui uma folha de papel, tá? Vou colocar PP, papel, tá? Então, plexiglas foi tritado com a lã. Pedra de enxofre foi tritada com papel, tá? Aí, vamos primeiro, antes de responder, analisar a carga de cada um. Olha lá para a tabela para vocês verem. Cadê a tabela? Está aqui, ok? Olhando para a tabela, pessoal, olhando para a tabela, quando a plexiga é tritada com a lã, ela adquire carga positiva ou negativa? Bem, ela vem antes, né, da lã, não vem? Então, ela vai ficar carregada positivamente. Então, vou colocar aqui, ó, mais um. Ela fica carregada positivamente, tá? Mais.
fica carregado positivamente. E a lã? A lã ficou carregada negativamente, né? Porque uma eletrização por atrito, os corpos sempre têm carga de sinais opostos, né? Se um fica positivo, o outro tem que ficar negativo, né? Ok. Agora, segundo caso, é o que mesmo? O segundo caso, nós temos o papel, não é isso? E o enxofre. Olhando aqui para a série triboelétrica, deixa eu subir um pouquinho mais para vocês. Olhando aqui para a série triboelétrica, olha só, o papel vem antes do enxofre, né? Então o papel fica carregado positivamente, não é isso? Então o papel fica carregado positivamente, certo? Se o papel ficou carregado positivamente, o enxofre fica carregado negativamente, certo? Então o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos este de cima positivo e esse aqui negativo. Então a plexigas positiva, a lã negativa. E aqui embaixo nós temos o quê? Esse daqui negativo e esse daqui positivo. Então o enxofre negativo e o papel positivo. Agora vamos responder a pergunta que ele faz, né? Ele pergunta se a barra de plexigas vai atrair ou repelir? Letra A folha de papel. Então, olha só, a plexigas era positiva e a folha de papel positiva também, não é? Então, se os dois são positivos, eles vão se repelir. Não é verdade? Positivo com positivo se repele, não é isso? Então, a resposta da letra A é que ela vai repelir a folha de papel. E a letra B quer saber se o plexigas vai atrair ou repelir a folha de enxofre, a pedra de enxofre, tá? Vamos olhar aqui, ó. O enxofre, ele adquiriu uma carga negativa, não é isso? E a plexigas, carga positiva. Então, o positivo com o negativo, eles vão se atrair. Certo? Então, na letra B, vai haver o quê? Vai haver um processo de atração. Elas vão se atrair. Tudo bem? Vamos para a questão de número 7. Ok? Questão de número 7 diz o seguinte. Olha só, antes de fazer o enunciado, eu recomendo o seguinte. Eu escrevo aqui, ó. Para a resolução desta questão, consulte a figura 17.4. Qual que é a figura 17.4? Essa figura aqui. Certo? Então, isso aqui é uma ilustração, certo? Quando uma barra de borracha é atritada com um pedaço de lã. Aí diz que a barra fica eletrizada negativamente. Tá? Aí, vamos à pergunta que ele faz. Ele diz o seguinte, considerando a figura 17.4, responda. Letra A, o pedaço de lã ficou eletrizado? Bem, pessoal, você sabe que em um processo de eletrização por atrito, os dois corpos envolvidos no processo ficam eletrizados, certo? Sempre com carga de sinais contrários, não é isso? Então, se ele está falando aqui na figura que o pedaço de... Ele está falando aqui na figura, olha só. Ele fala que a barra de borracha foi tritada com a lã, certo? E a barra ficou eletrizada negativamente. Estou falando que essa barra aqui, ó, ficou eletrizada negativamente. Bem, se essa daqui ficou carregada negativamente, então a lã ficou carregada também positivamente, não é isso? Então a resposta é o quê? A resposta é, letra A, o pedaço de lã ficou eletrizado? Ficou eletrizado, né? Aí pergunta, letra B, qual o sinal da carga no pedaço de lã? É o que eu disse para vocês. Se a borracha ficou eletrizada negativamente, né, então a lã ficou eletrizada positivamente. Tá? Então a resposta é o sinal da carga é o sinal positivo. Letra C. Qual dos dois corpos recebeu elétrons? Bem, então, o que recebeu elétrons foi o quê? Foi o que ficou carregado negativamente, não é isso? O que recebeu elétrons fica carregado negativamente. O que perdeu elétrons é que fica carregado positivamente, tá bom? Então, qual dos dois corpos recebeu elétrons? Ou a borracha, o bastão de borracha. E letra D, qual dos dois corpos ficou com excesso de prótons? O que ficou com excesso de prótons foi aquele que ficou com falta de elétrons. Não é isso? É isso? Então é o que está carregado positivamente. Veja bem, antes ele era neutro. Aí perdeu elétrons, ficou sobrando o quê? Ficou sobrando prótons, que possui carga positiva, certo? Então, visto que está sobrando prótons aqui, ó, ele ficou carregado positivamente, né? Então, a resposta é qual dos dois ficou com excesso de prótons? Você vai responder o corpo que ficou carregado positivamente. No caso o quê? No caso o pedaço de lã, né? Então está respondida. Questão de número 8.
para finalizar, né? Então, a questão de número 8 diz o seguinte, nas indústrias de tecido e papel, esses materiais estão em constante atrito com as peças das máquinas dessas indústrias. Para evitar incêndios, né, o ar ambiente é constantemente umedecido. Qual a razão desse procedimento? É pelo seguinte, pessoal, é mais fácil você eletrizar por atrito quando o ar está seco. É ou não é verdade que quando o ar está seco, o atrito é maior? O atrito é maior, não é? Quando o ar está seco, porque o ar mais úmido, ele provoca uma espécie de lubrificação, certo? O ar mais úmido ele provoca um processo de, vamos dizer assim, entre aspas, né, lubrificação dos materiais. Então, se o ar está seco, o atrito é maior, porém, se o ar está úmido, o atrito é menor, certo? Então, é mais fácil você eletrizar os materiais por atrito quando o clima está seco. Okay? Quando o clima está úmido, é mais difícil. É por este motivo, pessoal, que é tão difícil aqui na nossa região. Nós moramos aqui numa região tropical, né? Nós brasileiros. O nosso clima, o clima brasileiro é um clima quente e úmido. É verdade? Até mesmo no nosso inverno existe umidade. Agora, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, não, nas regiões temperadas, o que acontece? Lá as estações são bem divididas. Certo? Primavera, verão, inverno e outono. Né? Então, acontece de haver climas lá, nessas regiões temperadas, em que é extremamente seco. Certo? Então, lá é mais fácil você observar um fenômeno de eletrização por atrito do que aqui. A nossa região ela é naturalmente úmida. Certo? Então, é mais difícil você verificar um processo de eletrização aqui na nossa região. Se você consegue, por exemplo, atritar a caneta a um pedaço de lã, depois extrair papel com ela, certo? E o efeito disso em uma região seca, certo? É muito maior do que aqui. Aqui o efeito é pouco, né? Ele fica pouco eletrizado. Mas nessas regiões mais secas, o processo de eletrização é maior. Você consegue observar com mais facilidade, tá bom? Ok? Então, respondendo a pergunta aqui, né? Então, o ar seco, quando o ar está seco, o atrito é maior, então os materiais são mais fáceis o quê? São mais fáceis eletrizados por atrito. Né? Então, o que acontece nessas fábricas de tecido e de papel? Eles costumam umedecer o ar, né, fazer o ar ficar mais úmido, para que não ocorra processo de eletrização por atrito, certo? Isso vai dificultar o processo de eletrização por atrito, certo? O processo de eletrização por atrito ele ocorre com maior facilidade quando o ar está seco. Quando o ar está úmido, esse processo ele é mais difícil de você observar. Tudo bem? Então, essa é a resposta. Ok? Muito obrigado.